Juveni. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Juveni. Sejam bem-vindos, né? Estamos aqui na aula 12. Cada um aqui vai se apresentar, tá? Sei que alguns já conhecem, mas para quem não conhece, cada um aqui vai se apresentar. É isso aí. Estamos na aula 12 e a gente espera que vocês, né, estejam preparados. Com certeza. Né? Glória a Deus. Com muita animação aí para essa aula, interagindo aí no chat, fazendo pergunta aí para o Jorge e o Hércules responder, né, Rosana? Isso aí. Que hoje, ó, a gente está com o Jorge e a Rosana aqui, nossos convidados para a nossa aula, mas a aula vai funcionar o seguinte, vai ser assim. Eu e Rosana vamos fazer perguntas para eles responderem. Tá perguntas vendo, né? que têm a ver com a aula. No decorrer da lição, nós vamos estar aqui interagindo durante a aula. Jorge está super animado ali, né, Jorge? Nem um pingue nervoso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline, sou professora aqui da Marcos do Evangelho, da Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, do maternal e do juvenis, dou aula junto com meu esposo. Viu aí? Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? A irmã Aline já fez as considerações iniciais, né? Nós agora, como ela disse, nós temos aqui o privilégio, né, de estar aqui com a Rosana e com o diácono Jorge, que vão estar hoje Rosana e tio Jorge. Isso, que vão estar nos prestigiando, né, com um pouco do seu conhecimento. É um casal que tem nos agraciado muito e hoje também veio para enriquecer e nos ajudar também e esclarecer algumas dúvidas que nós temos a respeito da aula de hoje. Na verdade, a dúvida é nossa. Ué. Amém. Olha a pergunta para vocês. Eu sou o diácono Jorge, vocês já me conhecem, né? Nós participamos já de uma aula, né? É isso aí. É uma honra poder participar de mais uma aula com os irmãos Glória a aqui, né? Hoje eu até aparei a grama aqui, me preparei para vir. Ó, o Pedro falou do bigode, eu não tirei não, tá, Pedro? Você falou bem do meu bigode, eu deixei aí, tá? Glória a Deus. Então, eu sou Rosana, né? Eu sou professora do berçário maternal, também, juntamente com meu esposo Jorge, a gente iniciou dando aula para vocês também. Tivemos uma lição maravilhosa, que foi uma experiência e tanta, mas tudo para a glória de Deus. A gente está aqui mais uma vez, convidado pelos irmãos, né? A tia Aline. Então, que a gente possa crescer juntamente com vocês, que a gente possa, nessa aula, desfrutar de muitas coisas boas e que nós possamos também sair daqui com os nossos corações voltados cada vez mais para o Senhor e para a palavra dele, é onde a gente vai crescer, né? Amém. Amém. Glória a Deus. A gente estava conversando aqui que a gente fez um que nem podcast, né? É só um protótipo de que um dia terá aqui na marca. Com certeza. Né? Ô, glória! Então vamos lá, juvenis. A gente está com o tema aqui da lição 12. O perfeito amor afasta todo medo. Vou deixar a Rosana falar aí o nosso texto áureo. Vou falar o objetivo, peraí. Sim. O objetivo da lição. Compreender que o perfeito amor afasta o medo, expor a relação entre amor e temor e os prejuízos do medo, demonstrar que não há motivo para sentir medo. Glória a Deus. Amém, né? Bom, vamos lá no texto áureo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Está em 1 João 4,18. Amém? E tem também aqui, Juvenis, os dias, né, a qual nós temos os textos que a gente pode estar lendo durante a semana, tá meditando na palavra do Senhor, como na segunda-feira, os Salmos 27:1. Deus é a garantia contra o medo. Na terça-feira, Hebreus 13:6, não se deve ter medo dos homens. E na quarta-feira, Gênesis 3:8-10, início do medo na Bíblia. Então, a gente pode estar meditando na palavra do Senhor durante toda a semana e o Senhor nos agraciando, né? Amém. Glória a Deus por isso. É um tema muito precioso, assim, que todos nós, assim, na medida que a gente foi estudando a lição, às vezes a gente acha que foi muito enriquecedor, acho que para todos nós, né? O que Deus falou conosco através dessa lição.
a princípio, eu achava assim, mas será que as pessoas estão servindo a Deus por medo? Sim, será que existe isso? E, assim, existem várias formas erradas da gente se aproximar de Deus, né? Verdade. Então, essa lição ela veio para enriquecer nós também, que estamos aqui para dar aula, e vocês. E quem vai fazer a leitura, aí vocês acompanham aí, né? Isso aí. Isso aí. Bom dia, juvenis. Como é que vocês estão? Aqui quem está falando é o Luiz. Para quem não me conhece, a pessoa que sabe fazer o melhor café dessa igreja. Todos vocês com certeza já experimentaram o meu lindo cafezinho, mas hoje eu não estou aqui para falar de café. Hoje eu estou aqui para falar da palavra de Deus. A gente vai ler o texto de Romanos 8. Para muitos teólogos, muitos estudiosos, o texto mais maravilhoso, mais fantástico da Bíblia. Esse texto é tão fantástico que demoraria dias para alguém poder minuciosamente explicar esse texto. Mas eu quero ler justamente o versículo 35 até o 39, que é bem o final do capítulo. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouros. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma maravilha esse texto. Amém. Aproveita aí os outros, né, que estão lá também nos assistindo, Isso aí. porque o próximo pode ser você. Isso aí. Exatamente. Se preparem. Então, para a gente começar aqui, uma das dúvidas que veio nessa lição, quando a gente estava lendo, está já no texto áureo. A Rosana leu aqui, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aí eu me recordei daquele texto que fala que o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que teme não é perfeito em amor, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa foi uma das primeiras dúvidas que veio quando a gente estava estudando sobre essa lição. E o Hércules e o Jorge, eles vão estar respondendo para a gente qual é essa diferença, né, desse amor. Que temor é esse? Temor, que é o princípio da sabedoria, e esse temor aqui que está dizendo em 1 João 4,18, que não é perfeito em amor, quem teme. Então, a gente quer que vocês explicam, tá? Amém. Para os juvenis, para nós, né, Sim. Rosana? E para os juvenis. Isso. Quero já de antemão dizer que é um tema, né? É realmente oportuno para cada um de nós hoje. E a pergunta da irmã Aline, de vez em quando, não sei se eu vou poder te chamar de esposa, então, de vez em quando eu vou chamar ela de esposa e de irmão ao mesmo tempo. Então, é um tema, né, que lança luz de outras questões também da vida, que é o medo, né? Por exemplo, se eu te perguntar hoje se Deus é soberano, talvez muitos de vocês vão dizer que Deus é soberano, mas por que você tem medo? Né? Sendo que você acredita que Deus é soberano, ele governa sobre todas as coisas, mas muitas das vezes, em algum determinado momento da nossa vida, nós sentimos medo de alguma coisa. E vale ressaltar que um entendimento equivocado de quem é Deus vai nos deixar tomar decisões baseado naquilo que nós conhecemos Ele. O texto que a Esther leu, que é 1 João capítulo 4, né? Repita para mim do verso... Você quer qual? Ela leu do verso... 15 ao 21. Ela leu do verso 15 ao 21 e Sim. Romanos 8, do 35 ao 39. Sim. Então, são dois textos, né? Então, o primeiro texto que eu queria já responder a primeira pergunta da minha esposa aqui, Linda, que ela perguntou a respeito desse medo que João diz no verso 18.
A carta que João escreve, são 3 cartas que João escreve, e ele escreve para se defender de uma seita que surgiu logo nos primeiros séculos, que era do gnosticismo, né? E o gnosticismo, ele ensinava que existia um poder supremo, mas a matéria em si ela era má. Então, um cristão logo no primeiro século dizer que Cristo ele era esse Deus supremo, para eles era uma heresia. Mas, em contrapartida, surgiu também o docetismo, e o docetismo ele acreditava que, em alguns momentos só da história, Cristo ele vinha sobre Jesus e Cristo eles eram pessoas diferentes, e só em alguns momentos, por exemplo, no batismo, Cristo veio sobre Jesus, e na crucificação Cristo não estava em Jesus. É claro que isso foi um entendimento equivocado, e vale ressaltar que esse foi um entendimento de um dos discípulos de João, que foi chamado de Cerinto, né? Cerinto começou a dizer essas coisas, e o próprio João vai dizer, no capítulo 4, que esse homem, ele chama ele de anticristo, ou seja, esse homem ele começou a ensinar essa doutrina, logo nos primeiros séculos, e essas pessoas começaram a se questionar a respeito da salvação. Isso. Então começou a surgir um certo medo nas pessoas. E João responde, vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, o que João está querendo dizer? Que a âncora, a certeza da nossa salvação é o amor que Deus deu para cada um de nós, e ele provou esse amor em que Cristo, Romanos 5,8, né? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Exatamente. E aí depois a Estela é o Romanos 8. Romanos 8 já é diferente. Romanos 8 vai falar da perseverança daquela pessoa mediante uma situação adversa, né? Existe até uma musiquinha, né? Quem nos separará, né? E é até boa para gravar esse versículo, ela nos ajuda a gravar o versículo todo. Então, é de alguém que está perseverando em Cristo. E há um grande equívoco em algumas linhas teológicas, talvez no final a gente vai poder falar um pouco mais, de dizer que ali o crente, uma vez salvo para sempre, né? Porque nada de fato pode nos separar do amor de Cristo. Claro que isso é um entendimento também equivocado a respeito da Escritura, porque Romanos 8 é impossível de você ler sem a ótica do capítulo 7. No capítulo 7 nós vemos Paulo, o homem, a luta da carne e do espírito, e aí nós vemos que a carne vence no sentido de que a lei é contra nós, a ponto de, em Romanos 7,7, o próprio Paulo dizer que ele não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aí o resultado disso tudo foi que lá, em média do verso 20 em diante, vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque exatamente é o que a lei faz com o homem que tenta ser justificado por ela, porque ela é perfeita, agradável e boa, né? E aí, quando nós entramos no capítulo 8, Paulo já começa com uma conjunção conclusiva, e ele vai dizer, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ou seja, Paulo já está dizendo para aquelas pessoas que, se elas não andarem segundo o Espírito, porque tem uma outra conjunção no mais, né, que é uma conjunção adversativa, mas segundo o Espírito é uma condição. No capítulo 7, é o homem tentando ser justificado mediante as obras e o resultado é morte. No capítulo 8, nós vemos um homem tendo sido justificado e sendo auxiliado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver mais de 20 vezes a palavra Espírito Santo sendo relacionada no capítulo 8. Então, espero ter respondido essa pergunta. Não sei se eu falei demais. Não, foi benção. Porque até Paulo vai falar no mesmo capítulo que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Perfeito. É o nosso auxílio, né? É o nosso auxílio nessa caminhada cristã. Então, vamos só dar uma resumida aqui, então, para eles entenderem, né? A diferença entre o temer a Deus e o medo. Isso. Né? O temer a Deus é naquele sentido de você
conhecer o Deus, né, que você serve e se lembrar que esse Deus não poupou o seu próprio filho. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Então, ou seja, o temor a Deus, ele é, por exemplo, ele é o termômetro, né? Vamos supor que nós estamos aqui e o temor de Deus está aqui. Então, e aqui está as gamas de pecado e adultério e tal, enfim. Então, quando nós chegamos aqui, nós paramos, porque o temor a Deus, a palavra temor, ela vem no sentido de tomar uma decisão e uma situação adversa. Ou seja, tem várias situações adversas que nos acometem. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de dar o dízimo por causa do devorador. Devorador. Entendeu? Uhum. Tem pessoas que têm medo de confessar um pecado para os pastores. E assim, é uma gama de situações que a gente pode falar aqui, que a gente tem que ter esse temor a Deus. Por exemplo, vou entrar na questão do adultério. Um homem que às vezes chega a adulterar, você perguntar a ele vai dizer que ele ama a sua esposa, mas ele perdeu o temor a Deus, é por isso que ele cometeu essa atrocidade. É por isso que eu disse que ele é o termômetro, nós temos Sim. que ir até aqui. Quando nós passamos daqui, aí nós entramos na apostasia, nós entramos em pecados deliberados que já... Porque o temor, você olha para Deus assim, como que eu poderia fazer tal coisa, ferir, tipo assim, a Exatamente. santidade de Deus. É reverente, né? É um temor que presta reverência. Quando você ama a Deus, que vem um perfeito temor, né? O amor a Deus. Eu amo minha esposa. Se eu amo ela, né? Como você está falando do adultério, eu vou respeitar ela, entendeu? Eu não vou cometer o adultério. E assim é com Deus. A gente teme a Ele não pelo que Ele pode fazer conosco, mas pelo que Ele fez por nós. Pelo que foi feito. Ele faz também. Pelo que Ele ainda né? faz, entendeu? Glória a Deus. E ele continua fazendo. Continua fazendo. E o medo aqui também fala que é algo que, tipo, você faz porque você tem medo de uma consequência, né? Daquilo, tipo, tô aqui, eu tenho medo de... Ir pro inferno. É como se você olhasse para Deus e fizesse algo só por conta de um juízo, de alguma coisa assim. Isso é mesmo. Né? É igual, esse sentimento é igual você perguntar para uma esposa. Dá para você, se alguém te perguntar, por que você é casado com ela? Não, porque ele me dá roupa, porque ele me dá sapato. Claro que agora tá meio complicado para mim. Mas assim, me dá roupa, me dá sapato, me dá um carro. Entendeu? Nunca é por causa do que eu fiz, nunca é por causa do amor. Entendeu? E é a mesma coisa com Deus, né? As pessoas às vezes têm uma visão, às vezes equivocada de quem Deus é, e às vezes só está na igreja porque o que ele dá, entendeu? Isso. É por isso que o princípio da sabedoria é o temor, né? Exatamente. E se você tem sabedoria, você conhece a Deus. Aí E o você temor que está falando aqui em João 4 é o medo, no É caso. o medo. Exatamente. É o medo, né? É o medo. Por causa Não é dessa o- distorção que foi feita, né, Logo nos primeiros séculos. logo nos primeiros séculos. Aí as pessoas tiveram um entendimento errado de quem era Deus, da Isso. questão da vida E aqui eterna. vale ressaltar uma coisa muito, muito importante que nós temos visto. As pessoas elas têm uma visão equivocada de quem é Deus, então ela vai ter uma visão equivocada de quem ela é também. Quem ela é, de Isso. quem ela olha para as pessoas, Isso. tipo, da forma que ela modo que vê ela as olha. pessoas Isso, também. ela tem uma ela visão vê. deturpada de tudo, né? Então, por exemplo, hoje, você vê que as pessoas hoje, você vai num bar, lá tá o Salmo 91, entendeu? São os clichês, né? As pessoas usam clichê para tudo. E vai lançando o texto, às vezes não se importa com o que o autor quis dizer, né? É isso aí. Então, assim, nós temos que entender que tudo tem um contexto, né? Os autores eles foram instruídos pelo Espírito Santo. E se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos interpretar as coisas errado e Isso tudo aí. que a gente for interpretar à luz da Escritura vai ser deturpado. Que essas pessoas têm um conhecimento de um Cristo histórico, né? Não Isso conhece o Cristo das Escrituras, revelado nas Escrituras. Então, eles têm essa visão conturbada, por ouvir. obscura, né? Que precisa da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo. hein? De você se render a essa verdade, né? Render o seu coração à palavra ser ministrado,
né? Porque quando a gente conhece verdadeiramente aquilo que Jesus fez e o que ele faz, porque ele ainda diz que nunca nos deixaria só. Sim. Exato. Jamais vou te abandonar. Ele deixou o Espírito Santo, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, porque ele vai ajudar vocês até que ele volte, Sim, entendeu? sim. Então, quando a gente conhece essa verdade, a gente começa a entender de uma forma diferente. A gente começa, porque a palavra de Deus, a gente sempre tem que estar nos colocando na forma da Sim, palavra de sim. Deus. E isso para todos nós, todos os dias. Por isso que a Bíblia fala para a gente meditar na palavra de Deus palavra. dia Sim. e noite. A gente precisa disso, porque volta e meia a gente vai ter que precisar estar lá É isso aí. Precisamos buscando nos nessa alimentar fonte, da né? palavra. Para aprender Isso. a todos os dias entender o porquê. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa assim, para a obra de Deus. Qual a minha motivação? Entendeu? Isso aí. Por que eu estou fazendo isso? Então, a gente sempre tem que estar colocando diante daquilo que a gente ora, né? O zelo, zelo, Isso. zelo, Zelo. zelo pelas coisas Tem de que Deus. estar sempre aquele equilíbrio, graça e conhecimento, né? E aí essas coisas vão estar sempre equilibradas. Né? Isso aí. Agora contigo, Rô. Então, né, vamos lá no ponto 2, né? Vou ler aqui a relação de temor e temor. Lá no ponto 2, a origem do medo, né? A origem do medo do ser humano diante do Todo-Poderoso teve início quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado trouxe medo aos seus corações e fez com que se escondessem da presença do Criador, né? Adão e Eva cometeram um grave erro e com isso trouxeram à humanidade as consequências nefastas do pecado, entre eles o medo de Deus. Minha pergunta é, irmão Jorge, Ixi, agora é contigo, hein? Deus. então tá, explica assim, que aqui na revista ela já vem falando um pouco sobre isso, Ela já né? dá bem uma pincelada, né, sobre o assunto. Mas assim, nos diz assim, melhor com Explica suas pra palavras aí, gente. qual a origem do medo? Igual quando o autor ele vai citar aqui Gênesis 3, versículo 8 ao 10, né, que vai narrar, né, a queda, né? Vai narrar, na verdade vai narrar quando o Senhor, né, que na viração do dia, o Senhor sempre visitava, né? Sim. O jardim ali, sempre visitava Adão e Eva. E assim, eu vou até ler o texto, do versículo 8 ao versículo 10, para a gente pegar esse gancho, né? E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Essa palavra-chave aqui. E temi porque estava nu e escondi-me. O que acontece aqui? Com a queda, né, foi o fato da desobediência, né, que, como todos nós bem entendemos sobre esse assunto, mas alguém pode ter essa dúvida, Com certeza. as faculdades do homem elas foram totalmente maculadas, né? E a primeira coisa que veio acontecer foi o medo. O medo. Primeira coisa, né? Primeira Para coisa. para pensar, a primeira coisa foi o medo. Não foi nem tanto. E em relação ao homem, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele é como se tivesse entrado em pavor ali. Porque ele se lembrou daquelas palavras, que eles não deveriam comer da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Com isso, ele veio esse sentimento de temor. É aquele sentimento que todo o ser humano tem de se esconder de Deus. Né? O homem em si caído, ele sempre tenta se esconder do Senhor, né? Com certeza. Ele sempre vai tentar, por causa desse temor, né? Desse medo, né? Esse medo é proveniente do pecado natural, da queda do homem. Né? Em Romanos 5,12 vai falar, né, que esse pecado de Adão veio sobre todos, né? Sobre todos, né? Também vai falar que todos os pecados instituídos são da glória de Deus. Perfeito. Então esse pecado, ele provoca esse medo. Porque até então, Adão e Eva, eles eram a imagem e semelhança de Deus. E o relacionamento E deles era... um relacionamento, você vê que o Senhor na viração do dia ia ter um relacionamento com eles, né? E assim, eles não eram como Deus da sua imutabilidade, né? Eles eram seres mutáveis, passiva a mudança, tanto que eles desobedeceram a ordem do Senhor, mas também eles tinham também a capacidade também de obediência. Perfeito. Sim. Como Eva foi seduzida pela serpente,
Né? Num trocadilho de palavras ali, Eva seduziu ela, ela foi lá e comeu do A fruto. serpente, E Aí deu. quem antes tinha a questão do temor, agora tem o medo. Tem o medo. Mudou tudo, né? Aquele relacionamento que eles tinham com Deus foi rompido, né? Foi totalmente rompido. E isso se alastrou por toda a humanidade, né? Por toda a humanidade. Tanto que nós vamos ver hoje que existem ainda até algumas tribos mesmo que, para apaziguar esse medo, que elas fazem? Oferece sacrifício Porque humano. todos já tem Exatamente. uma... Exatamente. Naturalmente, como se tivesse... Naturalmente. Já é natural do homem, já. É a lei escrita no coração. No coração. Ele Aham. tem essa dependência de um um criador, ser, de um ser. Por isso que temos esses deuses mitológicos, deuses gregos, toda essa série que até o povo de Israel, no decorrer da sua história, adoraram, né? A Baalins e tudo, Sim. por causa desse temor que está no próprio homem, essa dependência, né? Exatamente. Bom, e agora, partindo aqui para o ponto 3 aqui... Que a gente vai que dar uma também puladinha aí, né? uma ponte, né? Fazer a gente uma tá ponte já fazendo. com... E quais os perigos do medo? Quais são eles? Os perigos do medo são enormes, né? É muito. Olha, é igual o Tem autor. muita coisa pra Não, falar, tem né? muita coisa. Você vê, o autor ele vai tratar. Tem um texto que eu tenho certeza que eles leram esse texto, Com certeza. Certeza, hein? que é a parábola Bota aí dos no talentos, né? Mateus 25, 24 e 25, que vai tratar, né, do servo que recebeu um talento para granjear, né? Se a gente for notar como essa parábola vai nos tratar sobre essa questão dos perigos do medo, que ele foi o único que teve uma visão conturbada do seu Senhor. Se você for olhar, o servo que recebeu 5 talentos, ele simplesmente foi lá e granjeou os talentos. Ele achava que conhecia o Senhor dele. Ele mas não achava, conhecia exatamente. também. E depois o próximo foi lá, ganhou os 2 talentos, granjeou e ganhou mais 2. Esse, porque ele teve medo, que aí vem o medo, né? Ele já criou um senhor, uma imagem do senhor dele, de um senhor perverso, que ele ia chegar e, se ele perdesse aquele talento, ia matar ele, e etc, etc, né? Então, e isso nós podemos observar muito isso na igreja. Perfeito. O autor ele usa esse exemplo. O crente que serve a Deus somente por medo de ir ao inferno. Esse temor é o mesmo temor que o mau servo teve. Então isso é perigoso. Às vezes a gente está na escola, né, botando no contexto deles, está na escola, ele sabe que aquela conversa vai desonrar a Deus. Aí por medo de perder aquela amizade, eles vão e desonram a Deus. Por medo, olha só, você vê que em nenhum momento o temor deles está voltado para Deus. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. É a visão verdade. Deturbar de Isso Deus. aí. Por isso que o conhecimento pleno de Deus nos leva a um perfeito temor. E esse servo aqui, ele não tinha um conhecimento pleno do seu Senhor, que configura o próprio Deus, né, o nosso Senhor. E trouxe essas séries de males, né? E isso vai trazer séries de deturbações da sua vida diária, no seu relacionamento com Deus. Você não vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento sincero, onde você rasga mesmo o coração. Rasga né, o coração, diante de Deus. exatamente. Eu lembrei daquele texto, o pecador publicano, Ah, tá. que ele fala bem assim, enquanto eu dou o dízimo de tudo, que não sei o que lá. Exatamente. Aí o outro fala, nem ousava levantar, porque ele Ele reconhecia também quem ele era diante de um Deus tão tão grande. grande, diante de um Exatamente. Deus tão tremendo, entendeu? E tipo assim, reconhecia a necessidade dele, né? Exatamente. Isso a gente tem que refletir, entendeu? Isso é um termômetro, como o irmão Ecos falou, o temor é um termômetro de como nós servimos a Deus. E se o nosso entendimento desse assunto for errado e raso, você vai caminhar por erros em servir a Deus somente por meio de um inferno, ou somente para ter uma cura. Eu tenho um exemplo, um testemunho de antigo da igreja que eu congreguei num tempo atrás,
que teve um irmão que ele lutava contra o vírus HIV, né, soro positivo. Ele recebeu a cura do Senhor numa reunião de oração, mas ele não permaneceu. Ele ficou um tempo, depois ele abandonou. Ele estava atrás do Senhor por causa da cura. Da cura. Ele não estava ali. Esse caso é frequente, né? Se a gente frequente. for olhar dentro das igrejas, as pessoas têm realmente uma visão totalmente diferente de quem é Deus, né? Elas vão mesmo por conta disso. O medo para receber uma bênção, enfim. Quando a gente realmente se dedica em conhecer a Deus, todo o nosso pensamento, todas essas ideias, a gente, igual como o Jorge ele mencionou, numa roda ali de amigos, você não vai permitir, como é que eu posso dizer assim, não vai permitir que esse medo de perder uma amizade venha se sobressair. Pelo contrário, né? A gente realmente precisa conhecer a Cristo para que você que esteja nessa roda de oração leve a Jesus Cristo para essas pessoas, entendeu? Então, a gente precisa muito tomar cuidado com isso, né? A gente estava falando aqui, antes de começar, essa questão, é uma diferença, assim, o medo, ele... Como é que eu falei? Naquela ministração do Subirá? O medo é quando você não conhece a Deus. Isso aí. E o temor já tem a ver com conhecer a Deus. É diferente. Então, para a gente temer, precisamos Conhecer. Então, se eu tenho medo, então eu preciso me dedicar mais a conhecer. Exatamente, é por Tem isso. uma frase muito legal de John Piper, né? Ele diz bem assim que o conhecimento raso a respeito de Deus vai gerar cristãos fracos, e cristãos fracos não sobreviverão aos dias que estão por vir, entendeu? Exatamente, verdade. eles vão suportar, né? Por isso que os nossos pastores, eles brigam com a gente, eles sempre estão ali nos exortando, irmãos, vamos se ater ao devocional, irmãos, Uma briga vamos... com amor, né? Com amor. É assim... Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente percebe isso, senão... Sempre nos influenciam a estudar as Escrituras. Sim. Por causa dessa importância desse conhecimento, porque vai te levar a medos que vão te afastar de Deus. É isso aí. O medo excessivo da morte é um medo que nos afasta de Deus, porque você acaba perdendo a esperança no Salvador das nossas almas, né? Naquele que mantém todo o controle das nossas vidas na palma da sua mão. Então, o medo leva a tudo isso aí. Aqui está, o medo afasta de Deus, o medo aprisiona. Aprisiona. Que fala que quando o medo é a base de muitos relacionamentos com Deus, observamos um medo que aprisiona, que supõe castigo, que faz com que as pessoas sirvam ao Senhor com medo do que Ele pode fazer. E outra coisa que a gente estava conversando aqui, só para a gente ir para o próximo tópico, a gente estava falando sobre a questão, quando a gente começou a ler a lição, para mim, eu falei assim, mas será que tem gente que tem medo, né, de estar servindo a Deus assim, por medo? Não conhece a Deus? Mas nós recaímos em alguns erros também, porque Deus é como a parábola lá a parábola dos talentos, né? Isso. Deus às vezes nos confia algo e a gente tem medo. E Deus nos capacita para fazer. Exatamente. E nós recaímos nisso. Se a gente for parar para pensar, às vezes Deus coloca algo na mão do Hércules. Aí o Hércules, será que eu consigo? A gente vai pensar no que os outros vão dizer, no que vai comentar. Será que eu consigo? Será que eu... como é que as pessoas vão olhar? Será que eu vou fazer bem? É que nem a gente está dando uma aula aqui, né? A gente ficar comparando a nossa aula com dos outros. Sim. Sendo que cada um tem algo de Deus que vai falar, cada um vai receber diferencial recebido por Deus. Né? Cada um vai receber a capacitação de Deus. A gente tem que entender que nós, em tudo, nós vamos precisar de Deus. Isso aí. A gente tem que entender isso, que tudo nós somos dependentes de Deus. Então, quando Deus nos confiar, ou quando Deus confiar a vocês, né? Exatamente, isso aí. Então, se lembre de que Deus vai nos capacitar. São os futuros obreiros, né? Na hora a gente vai, porque Deus tem misericórdia de deixar mim. que esse sentimento tome realmente conta da gente, porque é ruim. Isso acaba, assim, colocando a dúvida no nosso coração. Sim. E Deus, ele é capaz, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer, ele pode te capacitar.
para algo que Ele te chamou, Ele te escolheu. Então, vocês precisam ter essa sensibilidade no coração de vocês de ouvir a voz do Senhor. E não é assim, não é buscando, não é orando, né? Não é jejuando, não é lendo as Escrituras. Não, pelo contrário, temos que se aprofundar verdadeiramente na palavra do Senhor. É por isso que quando o Jorge falou, né, os nossos pastores, eles realmente pegam o nosso pé, mas é com muito amor. E se a gente parar para pensar, é para o nosso bem espiritual, nosso crescimento, entendeu? E assim como nós estamos aqui, né, passando essa lição para vocês, também estamos aprendendo junto com vocês. Vocês lá na frente, pode ser vocês aqui também. Então, assim, tem que agarrar essa oportunidade para poder realmente crescer na palavra do Senhor. Exatamente. E o bom igual nós temos falado muito dos nossos pastores, né? Por exemplo, às vezes a gente tem a tendência, às vezes, nos basear, às vezes muito podcast, às vezes vê uma pregação que deve ser boa, mas nós não sabemos, de fato, a vida das pessoas que a gente está vendo. Às vezes a pessoa vai falar, tem uma pregação boa, determinado assunto, mas quem, né, vai estar cuidando da gente mesmo são os pastores. Exatamente. Ele que vai dar conta da nossa. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não entrar em atrito até com o ensinamento Exato. que nós temos ensinado, nós temos aprendido dos nossos pastores. E é o que eu falo sempre com a minha esposa, né? Por exemplo, se eu falar algo para ela e ficar entre a minha palavra e a palavra do pastor, ela tem que escutar do pastor. Porque talvez em algum momento que eu falei, eu me equivoquei. Então, o pastor não. O pastor ele tem a visão correta das coisas, ele faz a análise correta das coisas. Então, é isso. Deus mostra para ele algo que não... Que a gente não vai revelado a nós. Isso aí. Deus ele confiou, né, os pastores algo que ele ainda não confiou a nós. Então, por isso que a gente tem que não é no sentido de idolatrar, mas é honrá-los, né? Aí. Eles são dignos de honra os dois e é como eu disse para a irmã Aline. Eu quero sim imitar os dois, né? Em todas as áreas. Claro que eu estou muito longe disso ainda, mas eu procuro, né, imitá-los em todas as coisas, minhas decisões que eu vou fazer, eu procuro estar pautado naquilo que eles ensinam, né? Exatamente. E assim, eu tenho aprendido muito com eles, né? Então, assim, que vocês tenham, que nós, né, tenhamos nossos pastores como base, né? Que as nossas almas foram confiadas pelo Senhor a eles, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para o que sai do nosso púlpito, né? Isso aí. Com certeza. Foi uma aula que a gente deu aqui, que a gente falou isso aqui. Sai todo espetado, a gente recebe. Porque o ensino, quando a gente recebe a palavra, a gente vai analisar, né? Isso. O que está em mim em falta? E a maioria das vezes vai estar em falta do que... Sempre vai estar em falta. Isso, a maioria das vezes você sai de se lá... a leitura foi feita sai de a lá de leitura cabeça correta, né? A leitura correta. A própria Escritura ela diz isso, né? Que a profecia, quando Paulo está se tratando dos dons, 1 Coríntios 14, 3, ele vai dizer que a profecia ela tem 3 fundamentos. Ela exorta, e ela consola, e ela edifica a pessoa. E os pastores são profetas da gente. Exato. E aí, para algumas pessoas vai ser consolo, para as outras vai ser edificação, e para as outras vai ser exortação. Né? Na realidade, tudo, seja exortação, seja consolo, tudo é para edificação, né? Tudo com é para certeza, edificação. com certeza. É para edificar a gente. Mesmo sempre que seja um... Isso. Vai ter que edificar. A disciplina ela tem esse fundamento, né? Não é para expulsar a pessoa da igreja, se entender bem, né? É para ela se arrepender de fato. Como os nossos pastores falam, tem que ter o coração tratado. Tem. Para receber. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, vou deixar, o Hércules vai falar um pouquinho aí do tópico 4, com a ajuda do tio Jorge. Aqui está dizendo, não há por que ter medo. Não há por que ter medo. Aí ele vai fazer uma ligação aqui com o tópico 2.2, que vai falar sobre temer a Deus, né?
Aí que vai falar, fonte inesgotável, nada nos afastará. Você falou um pouquinho no início dessa questão Sim, com certeza. do nada nos afastará do amor de Deus. Caso Sim, você vai explicar isso aí pra gente agora. beleza. Por que que não há por que ter medo? Então, primeiro, não há por que ter medo, porque, como eu disse, né, nós temos a âncora, que é o amor de Deus, que foi Glória a Deus. derramado em Cristo pelos nossos pecados. Mas também, em contrapartida, o tópico aí também diz que o amor, né? Tópico 4? Isso, Eu quatro. Nada nos afastará do amor de isso Deus. daí. Então, 2. isso aí é um pouco da visão equivocada que algumas pessoas têm a respeito de quem é Deus, né? Como eu disse, né? Então, assim, claro que Deus não nos salva no pecado. Deus nos salva do pecado. Então, dizer que nada pode nos afastar do amor de Deus é um entendimento um pouco equivocado. E aí, vou abrir um parênteses. Claro que quem segue esse pensamento é quem segue uma linha de decreto de Deus, né? Fecha parênteses. Exato. Então, como Deus decretou todas as coisas, as pessoas podem viver na prática do pecado, porque isso não pode separar as pessoas do amor de Cristo. Então, como eu disse, né, às vezes é uma visão um pouco muito rasa do que diz a Escritura, porque a Escritura ela não é um texto em si que interpreta toda a Bíblia. Nós temos 66 livros que interpretam a Bíblia. Exato. Então, nós não podemos pegar só um texto e olhar ele e fundamentar, às vezes, uma... Nós não podemos anular, né? Todas as advertências que são trazidas para nós. Exatamente. Com base em um versículo, né? O que o Hércules quer que cada um que está assistindo, tanto os nossos alunos ou aqueles que são Que vão visitantes, é que assistir. não tenha a visão equivocada desse nada nos afastará, Exatamente. né? do amor de Exatamente. Deus. Nós, assembleianos, né, nós cremos na presciência de Deus, nós cremos que Deus, não no sentido afetivo, de que Deus amou a cada um de forma especial, nós cremos de maneira coletiva, né? Deus amou Isso. a todos. E nós temos um calcanhar de Aquiles aí, para essa visão que defende o decreto, na questão até do todos. Porque mesmo Jesus que diz, vinde a mim todos, né? Paulo diz que todos pecaram. Isso. Então, por exemplo, Jesus chama a todos e todos pecaram e aí só alguns que vão ser salvos. Então é um pouco complicado. Eles têm um pouco que vão ter que, né, decidir um pouco essa questão do todos. Eles vão ter que, né, olhar de novo um pouco do que eles pensam. Até porque a Escritura também diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, eu não consigo olhar para a Escritura e olhar que Deus amou a uns e outros não, e enfim. Então, acho que é uma visão um pouco equivocada da Escritura, o decreto de Deus, e dizer que nada nos afasta do amor de Deus também é complicado, porque o pecado, ele nos afasta Ele nos de Deus. afasta. Por exemplo, Isaías 59 vai dizer isso, né? Que a mão de Deus não está encolhida para que ele não possa salvar, nem os seus braços encurvados, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto para que não vos ouça. Então, é uma análise de toda a Escritura e ela não passa no crivo dizer que um cristão ele pode, sim, viver na prática do pecado, que isso não vai afastar ele do amor de Isso vem Cristo. um entendimento equivocado do que é graça de Deus, né? Isso aí. Qual é a ação da graça? Então eles acreditam que é um chamado irresistível, né? Isso. E assim, nós entendemos que a graça, ela, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus vai lá no coração do homem e restaura o que foi conturbado no coração do homem. O homem consegue compreender as Escrituras através daí. Entendeu? Ele vai restaurar, né? Meio que restaurou o arbítrio, né? Isso aí, a graça preveniente. Preveniente. Ela vai dar a capacidade do homem crer
na pregação do Evangelho. Tanto que você vê que quando Estevão estava lá, ele falava que vós resistis o Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, é possível resistir, é possível, sim, você se afastar, porque esse todos é complicado, como você bem falou, e essa questão de nada nos afasta é um pouco complicado. Mas o que vocês precisam compreender nesse último tópico aqui, o Hércules e o Jorge falaram dessa questão da visão equivocada, porque o pecado nos afasta de Deus, mas o texto está querendo dizer de uma pessoa que É fiel. tem a visão correta. Correto. Exatamente. Romanos 8, ele vai falar o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles 8, que- 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Aí vem o chamado, que vem as conturbações desses versículos subsequentes. Mas como o irmão Alex bem explicou no início da aula, sobre Romanos 9, você tem que fazer uma leitura de Romanos Romanos 7. É uma leitura sequencial. Então, um texto está ligado ao outro, né? Então, Nossa. tipo assim, o que eu tenho que fazer? Primeiro é reconhecer o sacrifício de Jesus, né? O que Entender ele fez, Isso aí. porque Jesus fez isso para restaurar o relacionamento. Exatamente. Porque ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele. Isso aí. Ele quer nos ajudar, ele quer estar com a gente, ele quer, diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas aflições, ele quer estar com a gente em todo o tempo. Reconhecer o senhorio de Cristo, a soberania do Senhor e saber que Ele está conosco. Exato. E que Ele vai nos exortar quando a gente fizer algo que for contrário aos princípios. Nossa aproximação de Deus jamais deve ser por medo do inferno ou por Isso medo do aí. que as pessoas vão pensar, Pensam. mas sim pelo que Ele já fez, pelo que Ele fez quando enviou Jesus, pelo que Ele fez quando Ele nos chamou, cada um de nós, porque cada um de nós Sim. temos uma história, né? Temos um propósito. Mesmo aqueles que já nasceram em berço, eles vão precisar de Sim. um dia ter um encontro com Jesus. Na verdade, até essa questão do berço que não existe, né? Porque todos pecaram. Todos né? pecaram. Berço evangélico não A gente existe. fala berço, assim, porque às vezes as pessoas nasceram em lar cristão que já tem ali, já é predisposto, né? Assim, não sei como é que explica. Mas já tem ali dentro, quando Ela os tem pais, toda uma estrutura Toda a estrutura para familiar. conhecer. Só Sim. que não é assim. Nem Não, sempre. nem sempre. Nem Entendeu? filho de pastor Não é neto de Deus, como diz o Isso pastor aí. Hernani. É, desse jeito. Então, cada um vai ter que ter um encontro. E a gente vai lembrar, fala assim, poxa, Deus me chamou, eu estava assim. Ele olhou para mim quando ninguém. Ele estava perto de mim quando todo mundo me abandonou. Caso pode mãe se esquecer de você, Exato. eu jamais me esquecerei de você. Então, essa visão de quem Deus é nos aproxima dele e nos faz ter a visão correta. E que não há o porquê nós termos Porque você tem um conhecimento pleno, né? Esse crer, né? Quando fala crer, você crê em todos os do que foram argumentos, em tudo que foi ensinado, em todos os argumentos. Então você sempre vai estar pautado nas Escrituras. Você vê que em Romanos 8, quando vai falar no versículo 5, porque os que são segundo as coisas da carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha as inúmeras advertências, né? Você tem um crivo, você tem uma forma de andar, e o Senhor vai nos ensinando isso através das Escrituras. E você vai caminhando. É gradativo, né? Gradativo. De fé em fé. De fé em Fé em fé. fé, degrau por degrau. As coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente precisa estar nos Exatamente. alimentando, cada dia mais jejuando, usando os meios de graça que Deus nos deu para a gente nos aproximar, para a gente sacrificar a nossa carne. E nisso Deus vai se revelando a gente aos poucos. É porque a própria Bíblia fala, né, que aqueles que no início da caminhada é como se fosse um bebê, que Deus vai dando o leite.
Aí depois vai dando um alimento mais sólido, porque já está aguentando levar o... Aí vai dando um alimento mais sólido. Então, nessa medida que a gente vai caminhando com Deus, Ele vai se revelando a gente e isso vai nos firmando e nos afirmando em quem Deus é. Isso aí. Isso aí. E é interessante quando você conhece mesmo a Deus, você se torna mais humilde. Porque você sabe que ele é onisciente, ele sabe todas tudo, as coisas. te conhece, tem como esconder nada dele. Então é por isso que a Escritura, quando Davi diz no Salmo 51, que contra ti somente pequei, o pecado ele nunca é contra os terceiros, é sempre contra Deus. Ele já ofende a santidade dele. Isso. Mas isso é tão grave que as pessoas, por causa do medo, a pessoa não fala com Deus, e aí vive uma vida miserável, né, que não é próspera, porque o pecado faz isso, né? Aquele que encobre, Provérbio 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, e o prosperar ali é no sentido amplo da palavra. Às vezes a pessoa não é próspera espiritualmente, entendeu? Aham. É o famoso crente capenga, né? Ela vai viver uma miséria espiritualmente. 6 horas por mim. Entendeu? Ela vive se altos e baixos e vai ser levada por qualquer vento de doutrina, Exato. porque ela não conhece de fato quem é o Deus da Escritura. Entendeu? Nós precisamos conhecer, né? Todos os dias. Todos os É dias. por isso que, quando ele vai falar, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a altura. Quando você tem um pleno conhecimento Você do não tem- amor você de não vai- Deus, você não vai... Ó, você pega um exemplo dos nossos irmãos da igreja primitiva, Sim, que eram lançados no Coliseu para os leões. eu ia falar isso agora. Eles tinham tanta certeza do amor de Deus para com eles e do deles para com Deus, um temor santo, que eles ficavam parados ali em adoração, não corriam, ficavam ali. Às vezes os leões até se deitavam. Acontecia coisas de Deus fechar a boca dos leões, assim como fez com Daniel, de os leões se deitarem no Coliseu e o povo ficar irado, né, com a situação, esperando acontecer a morte ali dos irmãos ali, né? De tanta certeza que eles Isso tinham, aí. né? Quem E eles eram. quando Paulo escreve Romanos, quem estava no império era Nero, né? Nero incendiou Roma e botou culpa nos Culpa nos judeus. cristãos. E Nero, ele era perverso, a ponto dos pais mesmo, os cristãos primitivos, chamar ele mesmo, achavam que ele era um anticristo mesmo, na época. Ele, certa feita, o pastor até disse, o pastor Jário disse em uma das pregações, e que ele tinha um jardim, certa feita, a história vai dizer que era muito escuro. E para iluminar o jardim dele, ele botou estacas e as tochas eram os cristãos vivos, com piche. E ele andava pelo jardim dessa forma. Então Nero ele era cruel mesmo. Então Paulo vai dizer exatamente isso, né? Que nada nos pode nos separar do amor de Cristo. Ele vai dizer várias coisas, várias orientações, porque era o que garantia aqueles cristãos naquele momento de tormenta, e para eles estarem firmados nessa certeza que eles iriam morrer, mas eles iriam, eles apagavam os olhos aqui, mas acordavam, né, Oh, vitoriosos no meu céu, né? Exato. É que nem Estevão, né? Estevão. Estevão estava lá recebendo pedrada Isso. e ainda falando assim, não impute culpa sobre as pessoas que estavam ali apedrejando ele. Ainda estava intercedendo por aqueles que Isso estavam aí. apedrejando ele. Eu falei assim, é você Ó, realmente... A pregação de quarta-feira, né, do pastor Elise, ele falou sobre os irmãos que eram perseguidos. Ele falou sobre isso. Sim. Irmãos que eles não tentaram nem fugir do vitupério ali para ser morto ali. Eles ficavam ali com bom grado para obter uma melhor ressurreição, né? Sim. Eles receberam a morte ali como honra. Como honra, almejando uma melhor ressurreição. Você vê assim um nível... Paulo falava, eu não sei se morro, não sei se fico. Como para a gente encaminhar para a conclusão Conclusão. também, Sim. igual o Policarpo, né? Quando ele estava sendo queimado ali, aí eles pedindo para ele negar a Cristo, ele olha e fala, há 86 anos eu sirvo ele e ele nunca me negou. Que eu irei negá-lo agora.
A história diz que o fogo apagou. Tiveram que matar ele com a lança. Balança. Glória a Deus. Entendeu? Então é que nós. Nos ajude, Jesus. Que Ajuda nós. nós, né? Porque é a visão deturpada que às vezes a gente tem. Parece até um pouco exagero. Mas nós somos chamados para isso. Sim, Nós somos chamados para a morte. isso pode acontecer. Isso né? pode acontecer. Então Somos a gente tem entregues que. à E como que nós estamos, né? Nós temos que saber quem Deus é. Exatamente. Bom, Conhecer somos a entregues à Deus. morte todos Que nós os dias. possamos Né? sair daqui conhecendo mais o Senhor, desejosos, né, de todos os dias estar conhecendo o Senhor. Amém. Eis nossa missão. Glória a Deus. Vou deixar vocês agora fazer a conclusão, o momento da oferta. Eu quero só deixar também uma pergunta, Pode, né, deve. para nós, todos nós, você aí de casa, vamos Isso. refletir sobre isso, é muito sério. Então, se hoje alguém lhe convencesse de que o inferno não existe ou que apenas o diabo será lançado lá para todo sempre, que todas as pessoas, independentemente de sua fé em Deus, viverão eternamente no céu e que suas ações nesta vida não implicarão na eternidade, responda com toda sinceridade. Responda para você mesmo, para nós. É um momento de reflexão. Você permaneceria servindo, amando e obedecendo a esse Deus, como faz hoje? E assim, concluindo aí, que ele fala também, de acordo com a sua resposta a esta pergunta, é possível refletir se você serve a Deus por amor, por medo ou por interesse. Isso aí. Assim, com tudo que foi ensinado, assim, vamos é amor, refletir nessa é pergunta. medo ou é interesse? Três É isso. perguntas. Três Três perguntas. perguntas. Ou as três perguntas. Ou pode ser um, pode ser outro, pode ser os três. Por amor, por medo, por Exatamente. interesse. Que isso pode acontecer. Exatamente. Por causa do conhecimento que a pessoa teve de Deus errado. Conheceu o Deus da Escritura de forma errada, né? Exatamente. Agora nós vamos caminhando já para o final, né, da nossa Glória a aula. Deus. Você Já vai ler a quero. conclusão? Não. Vai não? Você quer ler? Pode ler. Não, lê. Tá bom. Ela lê. Vou Pode ler. ler. Nessa briga aqui, né? Tá bom. É, Atualmente, vivemos em uma geração em que o respeito se tornou escasso. Filhos não respeitam os pais, alunos não respeitam os professores, muitos não respeitam as autoridades superiores e nem a Deus. Devemos amar ao nosso Deus por sua infinita graça e misericórdia, por tudo que Ele é, fez e faz por nós. Nosso amor a Deus deve ser demonstrado através da nossa devoção e obediência, com alegria, sabendo que os seus planos são bons e perfeitos, mesmo que diferentes dos nossos. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Então, já quero agradecer por cada um que está em casa e nos acompanhou até agora, Amém. os visitantes, né, que também nos acompanharam até agora. Não esqueçam de estar comentando, é muito importante Sim. para nós Muito comentar. Você que é visitante, se inscreva também no nosso canal. Você que talvez chegou num momento mais na metade da aula. Meu nome é Hércules. Temos O Jorge. Rosana, Aline. Então, sinta vontade para estar se inscrevendo no nosso canal, para estar recebendo também os outros. Nós temos o Notificações. culto, nós temos várias atividades na igreja. Amém? Também não precisa ficar constrangido. Também estamos nos encaminhando para um momento muito importante, que é o momento da certeza. nossa oferta. Creio que já deve estar aparecendo aí no campo da sua televisão, ou celular, ou Smartphone. notebook, enfim. A conta bancária, o Pix ou o PicPay. Então fique à vontade para estar contribuindo com aquilo que Deus já te deu. é isso aí. Né? Então você só está devolvendo aquilo que Ele já te deu e amanhã Ele vai te dar de novo e você devolve. Amém? Então fique à vontade. Também nós temos o voto Voto né? dos meus valentes. dos 1000 valentes. Esteja à vontade, nós aqui da Igreja Marcas do Evangelho pretendemos, com fé em Deus, comprar esse espaço Glória a Deus. que nós estamos. É um espaço que vai nos atender por um tempo. Creio que talvez daqui mais alguns anos nós estaremos em outro lugar maior, se assim Deus Glória a quiser. Deus. Outra mudança. Aleluia. Profetizando aqui. Amém. Né? Se E que pros lados, Deus continue nos capacitando e capacitando as irmãs Isso aí. do ministério aí infantil, Dos capacitando ministérios. a Amém. cada um de nós, e capacitando os nossos pastores para estar
conduzindo a gente para a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Fique com Deus. Um Vamos abraço. ofertar e depois vai orar também. Amém. Orar, oração. Isso. Glória a Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém. Glória a Glória a Deus, Deus. irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Agora a gente vai encerrar nossa aula com uma oração, tá? Amém. Agradeço a todos novamente, né, por participarem da aula. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa caminhada, né? Amém. Que nós vamos estar sempre ligados na palavra do Senhor. Amém? Amém. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, glorificamos o Senhor, pois só despertamos nesta manhã, Deus, devido à tua misericórdia, Pai. Amém, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais SBD, Deus, Amém, Senhor. por todo o conhecimento adquirido, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha direcionar nossos passos, Senhor, para que não venhamos vacilar em nossa caminhada. Abençoe a cada um das pessoas que ouviram essa mensagem, Senhor. Abençoe aquelas que irão ouvir mais à frente. Amém, Senhor. Que o Senhor, Deus, venha ser conhecido, Pai. Que o seu nome venha ser engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Tchau, Deus. Juvenil. Glória a Deus. Glória a Até a Deus. próxima. Obrigado.